Bem-vindos ao seu programa de Fé e Ciência, onde a gente aprende toda semana cada coisa relacionada à ciência, cada coisa que faz a nossa fé aumentar, não é, pastor? E são várias visões, não é, Ana? Nós agradecemos a você por estar nos acompanhando aí em vários programas, aprendendo, são temas diversos e em cada tema há um aprendizado para você e para nós também. Com certeza. E falando de aprendizado, nós sempre fazemos um lembrete sobre a educação adventista, que está em todas as partes, em todas as áreas, na verdade, do processo educativo de cada ser humano, ó. Educação adventista vai desde a educação infantil, ali os primeiros anos de vida, até a graduação e a pós-graduação. Então você pode colocar o seu filho para estudar numa instituição adventista, tendo a certeza que ele vai aprender sobre fé e vai aprender também sobre ciência, com todo o rigor científico, educacional, metodológico, mas entendendo também que existe um Deus criador, como nós temos discutido aqui. Exatamente. Seus filhos estudam, né, na educação adventista? Todos, desde as primeiras séries, estudam ali e tem sido uma bênção muito grande. Eu também fui fruto da educação adventista. Orgulho. Em todos os países, viu? Olha só, a Ana já percorreu aí alguns países. Já. E Alguns os países do colégios. mundo, em todos os países do mundo, a rede de educação adventista é uma das maiores do mundo. Exatamente. Bom, hoje nós temos um programa imperdível e vai ser um desafio, viu? Porque a gente vai falar de temas mais complicados. Se a gente já estava falando de temas complicados aqui nesse programa de fé e de ciência, né? E já está um pouquinho da complexidade. Mas hoje eu acho que é o dobro de complexidade. Nós fomos ali comendo pelas beiradas, como diz o caboclo aqui do Amazonas, né? Fomos comendo pelas beiradas e agora a gente pega assim uma fatia do bolo que é bastante intensa, né? Exatamente, por isso que a gente dá as boas-vindas e queremos apresentar o nosso convidado de hoje, Clodoaldo Rodrigues Vieira, doutor, formado pelo Instituto Federal do Amazonas, possui mestrado e doutorado pelas UNADIS, né, del Sol Dourado, nas áreas de educação física, mas não é assim, física só da física, ou seja, aquela parte difícil que eu tenho que confessar, viu, professor, doutor, é difícil, viu? Foi difícil para mim. É muito difícil. É só uma mente privilegiada que consegue entrar nesse mundo e falar. A gente estava falando atrás das câmeras e ver esse brilho no olhar quando fala da sua profissão. É verdade. A física, ela engloba a ciência, né, em tudo, em geral, o mundo em si. E aí eu fico apaixonado principalmente quando fala do espaço, né? Astronauta viajando, e ali você pode dar uma contribuição, porque a física, ela, além de ela estudar todos os movimentos, também é rotatória, também faz com que a eletricidade, como a gente hoje está vivendo na física, né? Então, as tecnologias estão voltadas para a física. Isso. Então, como você viaja hoje no espaço, né? Tudo está voltado na física, então tem que ser precisamente para você viajar e ver o mundo de outra maneira. Eu já ia perguntar, porque você está falando do espaço, e lá no espaço temos leis que matematicamente, tem que encaixar certinho. E quando a gente tem e vê esses cálculos, essas leis matemáticas, é para ficar completamente admirado. E é verdade, porque o mundo, ali, quando ele gira diferente, né, do nosso relógio, ele é horário, e o mundo gira anti-horário. E ali a gente fala sobre o magnetismo, né? Como Deus, ele é maravilhoso, que o mundo, se ele afastar um pouquinho, o mundo é destruído. Se ele, ali, uma das que a gente fala sobre o ímã, ele tem uma atração, né? Se houver ali um dos planetas, ou se houver um movimento, todo o nosso planeta ali, ele fica... Por mais mínimo que seja. ele vai ser destruído, na verdade. Então, coisa. a gente vê vem uma pedra, que é um asteroide. Então ele foge, vai destruir a Terra. Não tem como, por causa ali tem um magnetismo que joga, porque no nosso planeta, a radiação solar, né, as 3 camadas atmosféricas, nos ajuda a se propagar até vindo nós. Mas devido a toda a poluição, falando da atmosfera, né? Então, isso faz com que
o raio solar ele diminui dessas camadas, mas quando até agora a gente vê que o aumento, o desmatamento, toda a poluição está fazendo com que o raio solar está mais agredindo a nossa pele. Antigamente era melhor, só que agora não. Quer dizer, se você passar 2 horas no sol, a sua pele já gera um câncer, né? Então, antigamente não, você passava 1 hora, 2 horas, 3 horas, a sua pele ficava só apenas ali bronzeado. Agora, o raio solar, né, tá mais intenso. E isso a cada ano vai aumentando a temperatura. Infelizmente. Mas devido o quê? Devido quanto mais a indústria cresce, mais, né, o mundo sofre. Então, se a gente freando um pouco as indústrias, mas não tem como, né? Pode ser que a nossa atmosfera melhore, mas felizmente não tem como. Então, esses fenômenos naturais que são observados, você está mencionando aqui os raios solares, a atmosfera ali, os bloqueios, essa questão do magnetismo da Terra, tudo isso é objeto de estudo da física. Sim, tudo é objeto de estudo da física. A gente pensa que não, mas tudo está voltado para a física, né? Por exemplo, se você vê que eu vou falar um pouco da religião, né? Vamos falar. Deus tinha dito que o homem não atravessasse o planeta, né? Aí o homem inventou o foguete. Ele precisava entender como a Terra funcionasse, né? Alguns diziam que a Terra era quadrada. Sim. Outros diziam que era plana. E não tinham como uma definição da Terra. Aí veio um físico, né? E aí ele começou a mostrar e dizer, não, a Terra é redonda. Aí inventaram ali um foguete. Foram para o espaço. Esse espaço rompeu a barreira, das 3 camadas que Deus tinha deixado ali. Então, fez um buraco. E até hoje não se pode ser fechado. Mas isso é uma teoria? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas isso tá na Bíblia, né, que fala. Então ele o foguete rompeu ali. E ali se abriu um buraco. E hoje não se fecha mais. Cada vez o buraco ele se abre. Então quer dizer que a nossa atmosfera, as 3 camadas atmosféricas, ela está sendo, no caso, cada vez mais frágil em relação à luz solar. A atmosférica talvez seja, vamos supor aí que essa mudança climática seja afetada também por isso. Com certeza. O senhor falando aí sobre a origem ali, quando os cientistas estavam tentando discutir a questão da Terra, se era quadrada, se era redonda, e aí eu lembro dos pais da ciência, né? Galileu, Kepler, e quando a gente olha, por exemplo, os principais pais da ciência moderna, Newton, Einstein, a gente vê que o principal objeto de estudo deles era o quê? Física. Era estudante da física, né? Então, aquela ideia de que o cientista, quem entende ciência, quem começa a entender a natureza, não acredita em Deus, cai por terra quando a gente olha para a história e vê que esses pais da ciência, de fato, acreditavam em Deus e tinham até motivações religiosas para desenvolver suas pesquisas. Por exemplo, Einstein, eu gosto muito de uma frase que ele fala, que ele diz assim, ó: a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. E é verdade. Né? Então já havia sempre houve essa compreensão da parte deles de que ciência e religião, fé e ciência, cada um tem o seu papel e elas se complementam. Não são opostos em si. Não. Agora, a gente, claro, se você toma partido de um lado e fecha os olhos e não quer enxergar, eu como religioso, eu não quero enxergar a ciência, não quero entender aquilo que a ciência estuda, tem muita gente que tem esse comportamento. Da mesma forma que nós vamos ter cientistas que acham que estão estudando ali as ciências naturais e querem explicar tudo sem Deus, fecham os olhos e não conseguem enxergar a religião. Mas eu gosto de Einstein. A ciência e a religião é manca. E a religião sem a ciência é cega. Isto é, ambas precisam uma das outras de forma complementar. E é verdade, porque até então, quando quem estuda física, né, só física, mas não abre, como falou, ponto para uma religião e não lê a Bíblia para ver os fatos, o que são verdadeiros, o que são falsos. Por exemplo, a Arca de Noé, né? A Arca de Noé até então era um mito. Sim. E aí uma fábula. Uma historinha de criança. Mas achavam ali o resto dos dinossauros. Mas a Bíblia conta que os dinossauros existiram. Né? Aí houve uma queda de um asteroide,
e aí se dizimou, passando anos e anos ali aquela chuva de Essa é a de teoria fogo. materialista para a Isso, de extinção dos fogo, dinossauros. E aí eles morreram, né? Então, depois ali veio o homem, esse criado, e Deus disse, olha, vocês vão ali, vou exterminar a raça, mas no dilúvio. Ok. Até então estava tudo ok, né? A ciência debatia, degladiava. Aí surgiu, né, no Monte Ararat, com todo esse novo clima, né, de mudanças, e aí apareceu a Arca de Noé, ali no Monte Ararat, né? Uma imagem de um satélite bateu, até hoje ela está lá, porque o Monte Ararat é impossível de chegar lá, né, devido também às condições. O ser humano não consegue, já tentaram, muitos vieram a falecer ali, e ali houve, então, quer dizer, houve realmente, né, o dilúvio, por isso que existiam gigantes, a Bíblia conta, fala, e hoje já tem pessoas de 2, 3 metros, 4, até 2 metros e 30, né, eu já ouvi, né, e ali os dinossauros gigantescos, aqueles animais pré-históricos, e você vê que estão tudo ligados, né? Mas o homem, como surgiu o homem? Do Big Bang, né? Então, a gente fala da teoria do Big Bang, de uma explosão cósmica que houve a partícula de Deus, que já encontraram a partícula de Deus, né? Que rege todas as coisas, só que tem um porém, né? O homem e a mulher, né? Como surgiram? De que forma? Então, de uma explosão, porque a gente tem algumas teorias sobre os macacos, né? Os macacos são inteligentes. Todos eles são inteligentes, desde que você ensine. Chimpanzé, né? Já naturalmente eles... Ontem eu estava vendo uma coisa interessante. As leoas, o macaco estava no pé de galho. Tinha 10 leoas atacando ele. Uma subiu lá. Ele ficou lá parado, segurando. E ela subiu, foi lá para pegar ele. E ele lá. Aí eu fiquei imaginando. Se esse macaco se desespera, ele morre. Então ele ficou calmo, deixou a leoa ali, e ela não conseguiu chegar até ele. Então, para ver que o ser humano, além da nossa capacidade racional de medir tudo, de fazer as coisas mudarem, o animal não. O animal ele precisa só do instinto dele. Mas se ele é ensinado, ele aprende. E aí é que está a diferença entre seres morais, criados à imagem e semelhança de Deus, que têm a capacidade de decidir entre o certo e o errado, e dos animais que, ensinados e treinados, conseguem desenvolver ali qualquer atividade, né? Mesmo assim, demonstram que tem inteligência. Isso. Mesmo assim, apesar de não ter essa faculdade que nós, seres humanos, temos, eles demonstram ser seres inteligentes e complexos. Isso é incrível. E quando a gente leva isso para o âmbito, tentar entender o nosso redor, né? Porque a física tenta entender que todos os fenômenos que a gente não consegue enxergar. Aí já parece como que o cérebro estoura. Se a gente consegue, pelo menos os animais, temos por perto e conseguimos estudar, imagine, pastor, aí as outras áreas. Eu ia perguntar em relação a isso, sobre a camada de ozônio. Então, em Israel, costuma-se falar que a camada de ozônio, pelo menos, está um pouquinho mais preservada. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouvi, mas né, isso não é verdade. Por quê? Porque depois que o homem começou a lançar os foguetes, hoje eles lançam aí em torno de 3, 4 satélites. Então ele não tem, e todo esse buraco, né, na camada, ele não fecha tão rápido, não tão simples. Porque hoje os países eles querem diminuir o petróleo, fóssil, tirar mais, né? Que vai acabar, não tem como você... É um recurso esgotado, né? Finito. Agora, deixa eu falar uma pergunta para vocês, olha. Aí o petróleo, de onde surgiu o petróleo? Né? A gente estava vendo das guerras, antigamente, né? Lembra dessa? É um grande material onde tem mais fossilizado, né? Material orgânico onde tem mais... em decomposição, exatamente. Onde teve mais guerra? Para aquele lado lá do...
E você tem também, a partir daí, uma explicação, né, e evidência também de uma catástrofe universal, onde você teve uma grande destruição para poder gerar essa grande quantidade de petróleo que tem no subsolo. Grande massa, né? Porque Não era poucas pessoas mortas, era de 5 mil, 15 mil, 20 Isso, mil, e 30 mil animais, soldados, né, e animais, também né? vegetais, tudo. não, sem pensar aqueles que já estavam antes do dilúvio, né? Então, Que foram soterrados naquela época já. E todos os outros que, né? Eu acho que se... Bom, a gente não consegue explicar Não se em que consegue explicar tudo. história, porque foi muita gente que morreu. Muito. Hoje em dia... o mundo já existia em quantidade de matéria viva e orgânica como é hoje. Então, se você pensar, né, num dilúvio universal, numa catástrofe universal, onde toda essa vida, todos os vegetais, todos os animais são de forma abrupta, assim, soterrados, é o que justificaria a produção, a quantidade de petróleo que a gente tem hoje no subsolo, né? Verdade. Isso mesmo. Incrível. Agora, dentro da sua formação, como você consegue enxergar a física e o futuro? Bom, a gente, quando estuda muito, né? Quando a gente parte a estudar, ela vem... Muitas pessoas não gostam, né? Esse é o problema. Alunos se desistem quando eles buscam a física. E ali você vê uma formação que são poucas hoje. Se tiver 1.000 ou 2.000 físicos, é isso aí. Para hoje, vamos supor, 10.000 professores de português, 10.000 professores de história, né? E aí 2.000 de física. Porque a física ela não é só dar aula, também ela é uma parte de pesquisa. Então, quando você leva para pesquisa, você leva isso para o seu dia a dia. Então, tem uma aplicação direta no dia a dia da gente, né? Nosso dia a dia. Tempo relativo a você, os olhos, que é óptica, se você não cuida dos olhos, se você não cuida do corpo. Então, a física ela não é só um estudo, sim uma medicina também, né? Então, hoje eu vejo que a física ela como é que se diz? Está sendo decaída, no caso das pessoas que não buscam, não querem estudar. Falta de interesse. Falta de interesse, né? Porque quando você estuda, você busca a física, é muito linda. E aí você gosta mais de demonstrar aquilo, né? A parte, por exemplo, de movimentos, né? Uniforme, aleatórios, a queda livre, por que a gente está aqui, qual é a gravidade, por que a gente não flutua, no espaço flutua. Então, você busca isso quando você gosta, estuda, né? Então, hoje eu vejo que ela está sendo deixada de lado. Só para aqueles que já gostam, estudam, né? Que a ciência, você vai estudar ciência, a química hoje está levando para um outro patamar. Né? Tem muitos químicos, mas poucos físicos, que está deixando a desejar as universidades. E para a pessoa fazer a graduação em física, fazer o mestrado em física e fazer o doutorado em física, ela tem que gostar de física? Tem, e amar muito, né? Não é fácil, né? A física, ela demonstra isso, né? Que é um complexo, né? E talvez aqueles que já têm uma tendência para isso, você sabe, eu vejo o aluno, quando ele tira 10 na minha matéria, né? Quando ele tira 10, eu digo, você é um nerd. Você vai longe, né? Que são poucos, não são muitos, né? Você identifica. Então, é uma menina, um menino. Hoje estão misturados. Uma menina, um menino. Aí, 2 meninos, uma menina. Então, eu tento fazer com que eles amem, né? A aula que eu dou. E ali eu busco para eles a melhor. Olha, direciona para física, direciona para matemática, porque aí tô buscando para ver se consegue converter alguém para fazer ficar na física, né? Para ficar na física. Isso. E aí se não quiser física, vai para matemática, que também é a ciência que rege tudo também, né? Tudo é número. Você levanta, se você não calcula, você
você não consegue dormir, tem que dormir 8 horas. Então, a matemática também, ela é uma ciência que ela abrange muito no nosso dia a dia, Uhum. né? Com certeza. Vou te dar 30 minutos para encerrar. Vou te dar 1 hora para te chegar aqui. Olha, meia hora. Como é que a gente vai computando tudo isso? Se o médico não pegar uma seringa e dizer, olha, dá 30 ml para essa pessoa, a pessoa vai lá dar 50, ela mata a pessoa. Professor Ana está indo para física e para matemática, Estamos por quê? indo pra- Aham. Porque ele é formado em Aham. física e é formado em matemática. Exatamente. Então ele Ciências transita muito bem exatas. entre essas duas áreas. Uhum. E que desafio, viu? Agora, em questão de desafio, você que é cientista, como você consegue conciliar a sua fé e a ciência, a física, um ponto que eu acho que deve ter muitos colegas que acreditam em Deus, como também deve ter aqueles que não. E às vezes entre os colegas que são os desafios, porque alguém acredita e tem uma opinião e a outra pessoa não. E aí deve ter muitas histórias desde... Muito complicado, é verdade. Quando a gente debate sobre isso, né, a gente fala, sempre os colegas diziam, bom, eu precisei mostrar para eles realmente, porque a Bíblia fala que existe um Deus. E muitos questionam sobre esse Deus. Tu já viu, né? Tu já sentiu. E quando a gente tem... Antes de eu fazer a física, eu trabalhava numa empresa. E ali, com o tempo, eu tinha que trabalhar no sábado, né? Aí, orei, me ajoelhei e pedi para Deus que mudasse, assim como a Bíblia. Não sei se vocês estão lembrados que um rei, ele estava com uma enfermidade, né? E ele disse, atira essa flecha para o sol retornar. Isso é física também, né? Física. Então, o sol, um pôr do sol, o outro é um dia. E ali, aí eu fiquei até imaginando, eu digo, ele atirou a flecha e retornou. Aí ele disse, agora me dá mais... E eu, naquele tempo, ainda não tinha tanta, como eu era muita religião, e eu tinha muitas dúvidas em relação questionamento, né? Então, aí eu pedi para Deus e disse, meu Senhor, será que o Senhor existe mesmo? Né? E eu vou trabalhar sábado. Será que eu vou conseguir trabalhar sábado? O que o Senhor pode fazer? Aí você meio que quis provar a Deus. Sexta-feira, aí eu, triste, vou ter que trabalhar, não tem jeito, porque eu precisava, né? E ali veio a notícia que a nossa linha de produção não ia trabalhar no sábado. Aí eu disse, meu Deus, Uau. agora eu acredito em Deus. Só que ali não parou, né? Eu disse, agora eu tenho que sair dessa situação. Então, É obrigatório trabalhar no sábado, muito né? bem. Eu disse, até quanto tempo? Porque, olha, como eu estudo muito. Eu estava estudando sobre as pessoas que têm oportunidade de não trabalhar no sábado. Elas têm 7 anos para fazer essa mudança na vida delas. Porque como o José falou, né? Quando lá o faraó teve aquele sonho, são 7 anos. Pode colocar na caneta. É um tempo de amadurecimento. Né? Isso, pode colocar na caneta. 7 anos você tem aquilo, e 7 anos se você não mudar, porque você ficou alienado. Aí eu digo, preciso mudar. Já tinha feito... Já tinha feito a prova e digo, ele me deu oportunidade, até quando? Né? E ali aí eu tive que fazer uma mudança. Eu digo, não, vou ter que arranjar outro emprego, porque eu não sei quanto tempo eu vou durar aqui. Quando chegar esse tempo, ele já sei. E foi ditamente. O cara chegou comigo, foram uns 3 anos, eu já tinha mudado, já estava fazendo a graduação, né? Aí, chegou uns 3 anos, ele disse, olha, no momento vocês vão ter que trabalhar no sábado. Eu disse, olha, no momento agora não posso mais trabalhar no sábado. Mas foi dito e feito. Aí, o chefe ficou com raiva de mim, eu disse, não posso fazer nada. Aí, aquela mudança toda, eu entendi que Deus, ele dá um tempo para você mudar, e aí você fica mais, no caso, seguro, né? Vejo 7 anos de fartura e 7 anos de
né? Então, eu venho trabalhando nisso, né? Eu falei para o meu colega também, que ele estava trabalhando, ele disse, faz uma graduação. Daqui a 7 anos você vai ver. Você já está em outro emprego, ganhando melhor. Aí ele não quis, né? Então, É como se aquele número exato ainda continua fazendo sentido numa pessoa que trabalha com exatas e que a base tá lá na Bíblia e que hoje em dia até inclusive coloca e testa Deus. É o número da perfeição. E o senhor colocou a prova, como disse a Ana. é como eu estava falando para Priscila, né? Em aposentadoria, como é que tu fica hoje? Se tu não se graduar. Então, se você ficar alienado e você não se graduar, hoje eu cheguei a doutorado, né? Eu estou fazendo todo o processo para mim me aposentar, né? Daqui a 10 anos. Eu não esperei chegar a 10 anos, né? E já me graduei. Eu estava alienado também, eu tinha parado, né, no tempo. Mas aí Deus disse assim, não é possível que você trabalhe, que ele não quer que a gente fique só no... tem irmão que ele fica ali. 10 anos na igreja, 15 anos na igreja. O que ele está fazendo para se graduar? O que ele está fazendo Para se desenvolver intelectualmente. Então, Quando a gente lê a Bíblia, né, Deus ele coloca diante de nós todas as possibilidades para crescermos física, intelectual e espiritualmente. Esse é o nosso Deus, né, de forma integral. Sempre comento que, ao contrário do que muita gente pensa, que o cristão, o crente, é aquela pessoa bitolada, né, que só pensa ali em igreja, só quer saber de igreja, não abre a cabeça para o mundo, não aprende, não estuda, é totalmente o contrário do que a Bíblia ensina. Isso a gente vê no livro de Provérbios, no livro de Salmos, nós podemos observar nos evangelhos as próprias palavras de Jesus. em Gênesis, O mais alto ideal e desenvolvimento que o ser humano pode atingir está ali ofertado para nós. muito bem. Né? Agora depende de cada um de nós buscarmos, nos desenvolver. Então, assim, você que acha que, de alguma forma, já parou no tempo, né? Não dá mais para você estudar, não dá mais para avançar, esses profissionais que estão vindo aqui estão mostrando isso também. Né, que é possível, que existe um universo aberto. E cada um de nós pode ir subindo os degraus de onde nós estamos. Se você conseguir subir um degrau de onde você está, já houve uma evolução, já houve um avanço. E pensando no Evangelho, o seu poder de influência, de falar do amor de Deus, é muito maior. Com certeza, uma base maior, ampla, né? Para poder falar de Deus. E nesse sentido, doutor, já para finalizar, que o tempo é exato também aqui, né? Bem exato. Que mensagem você daria para os jovens que estão ainda decidindo, que gostam da física, que são aqueles poucos que querem continuar física, matemática ou física em específico? Qual seria a sua mensagem? E jovens que aceitam essa verdade de um Deus criador. Então, assim, a física, quando você depara a Bíblia, ela está voltada para aquilo, né? O sol, para aquele machado que afundou e Eliseu fez flutuar, a densidade da água fez com que pudesse ali ele retornar, né? Então, são coisas sobrenaturais. A física é isso, né? É a ciência que estuda a natureza de Deus, né? Então, quando a gente fala assim sobre Deus, a gente não precisa olhar e ver ele. A gente precisa sentir na natureza que ele existe. Então, eu falo para assim, se você quer estudar física, ame como você ama a Deus, né? Então, você hoje, se questionarem sobre a física, sobre Deus, olha, mostre a natureza, né? Mostre como a natureza está. A gente está completamente, se o mundo não adota uma maneira de melhorar, a gente pode adotar isso na física, né? O meio ambiente, não jogar ali o PET, né? Não jogar os plásticos, cuidar das nossas plantas, do nosso planeta. Então, a física ela também está trabalhando nisso, né? Então, eu falo para os alunos que ele ame essa matéria,
né? Essa matéria que é a física, né? A graduação na física é importantíssima para ajudarmos os cientistas também a melhorar. Por exemplo, a física ela está introduzida na mecânica. Sim. Então, por que você não inventar algo que melhore o meio ambiente, né? A física ela está na óptica, por que não inventar melhor a visão para a gente dar um mundo melhor, né? E assim, melhorar até hoje a água. O meio ambiente está acabando, o mundo está acabando com a nossa água, né? Os poluentes, as fábricas, então... Ou seja, temos trabalho ainda para que seja Muito consciente e dedicado e um compromisso. O físico e o químico poderiam melhorar isso para a gente, a água, porque a água ela é o que? Quase a nossa vida, 70% do nosso corpo. E antigamente as pessoas não envelheciam tanto por causa da água, que a água era alcalina. Hoje a água é neutra. Se você pega lá o pH da água, esse do garrafão que a gente bebe, tá lá neutro. Se você mede qualquer água neutra. Então, não faz bem e também não faz mal. Só mata a sede da gente, né? E se você não quer se você formasse, que eu também, se eu tivesse o dom de química, eu tinha feito algo para melhorar, mas só a física mesmo, tá? Mas eu assim, deixo que você goste da física, né? Ame estudar, porque estudar é a base de tudo. Olha só, aí está a mensagem, Dr. Clodoaldo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Esperamos que não seja a única oportunidade, mas que a gente Eu que consiga agradeço. conversar mais sobre física. E nós, hora de despedir. Ficamos por aqui e agradecemos a sua companhia durante esse programa. Nós entendemos aqui muito sobre a física, é uma ciência que é mistificada, né? E as pessoas não entendem, têm medo. E aqui a gente pôde ter uma visão geral ali do que estuda a física, a harmonia da física com a fé e a contribuição dela para a humanidade. Obrigado e continue conosco no podcast Fé e Ciência. Até semana que vem.